Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando de um momento de grande definição, de um momento de decisão. Porque quando Paulo, no Novo Testamento, falando a respeito de nós, ele diz que nós nem povo éramos. Se nós olharmos o livro do Êxodo, Deus chama de povo alguém que nem povo era. O povo hebreu, ainda no Egito, escravizado, debaixo de trabalhos forçados, ele não é povo, e nem povo de Deus. Ele vai gozar de uma experiência de que Deus é fiel. Deus prometeu ao Abraão e Deus vai cumprir. Mas demorou 200 anos para que o clamor daquele povo subisse até o Senhor. Em 200 anos, quantas gerações passam? Quantas pessoas morrem e quantas pessoas nascem? Então a fidelidade de Deus vem pela palavra de Deus. Deus prometeu a Abraão que a sua descendência ele daria uma terra, a terra da sua peregrinação. O Moisés que volta ao Egito para buscar aquele povo agora chamado meu povo pelo Senhor, ele é uma pessoa definida. Ele precisa definir o que ele quer, o que ele vai fazer. Uma coisa é você cuidar da sua própria vida. Uma coisa é você prover o seu próprio sustento. Uma coisa é você cuidar da sua casa. Outra coisa é quando o Senhor chama para que você seja cuidador de muitas pessoas. Por que a gente precisa falar isso? Porque todo cristão é cuidador de muitas pessoas. Todo cristão ele tem uma responsabilidade com a sua casa, com a sua família, com o seu bairro, com a sua cidade, com o seu país. Se algum cristão ele vive de maneira alienada em relação a tudo que está acontecendo à sua volta, ele não entendeu o cristianismo. E como é que isso ocorre? Nós vimos no vídeo anterior que Deus chama o Moisés, diz a ele que ele viesse com ele ao Egito, onde ele já estava. E depois, queridos, de 9 pragas que Deus fez abater sobre o Egito, o Moisés tem um encontro com o faraó. Seria para eles o último encontro. E eles têm um diálogo muito interessante. No livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 28, diz assim: e disse-lhe Faraó: vai-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Eu gosto muito desse texto, porque eu costumo dizer às pessoas que nunca é muito tempo. Nunca é uma expressão que nós devemos evitar. E eu vejo o Moisés falando com o faraó de uma maneira vigorosa. Certamente, nunca mais eu verei o teu rosto. Que definição, que atitude, que vontade de estar escolhendo o que é correto, estar escolhendo o que é certo. Você já percebeu que todas as escolhas que nós fazemos, no momento em que nós escolhemos, nós temos a sensação que nós estamos certos, que nós estamos fazendo a melhor escolha, e é isso que o faraó está dizendo a Moisés. Moisés, você comprou uma briga comigo, uma briga muito grande. E a partir de agora, a minha paciência com você acabou. 9 vezes você veio aqui reivindicar alguma coisa. Você não voltará mais aqui. Porque se você voltar aqui, certamente você vai morrer. É a palavra do faraó para o Moisés. Só que quem tem a palavra definitiva não é o faraó. Não é o faraó. Quem tem a palavra definitiva é o Deus que deu uma missão para o Moisés. E isso que é lindo. A convicção que o Moisés tem, que ele não está pelejando uma batalha para talvez ser vitorioso. Ele não entrou numa luta para talvez sobreviver. Não, Moisés entrou numa luta onde quem peleja nela é o grande vencedor. É o próprio Deus. Ele tem uma certeza de que nunca mais ele verá o rosto do faraó. Eu vejo a lamentação do Paulo no Novo Testamento,
dizendo que todos nós aguardamos ansiosamente pela grande transformação que vai acontecer na nossa vida, onde os nossos corpos mortais serão revestidos de imortalidade, para que a gente tenha essa certeza do Moisés. Nunca mais pecado, nunca mais fraqueza, nunca mais fragilidade. O Moisés tem essa convicção aqui, porque ele não está convicto nele, ele está convicto naquele que o chamou. Nessa condição, todos nós podemos ter certeza de que nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Quando alguma das ciladas do inimigo e algumas das intenções do inimigo possa vir sobre nós, e ainda que algumas das nossas fraquezas, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, possa vir sobre nós, nós precisamos responder uma pergunta: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Manifestado em Cristo Jesus. O que nos separará do amor de Deus? Nós precisamos responder, porque nós precisamos ter essa convicção do Moisés. Abandonar a Deus, abandonar a Jesus, abandonar a missão, é ir de novo olhar na face do faraó. É estar de volta olhando na face do faraó. E ele fez uma ameaça: se você voltar aqui, certamente morrerás. Nós não queremos isso. Nós não conhecemos a palavra de Deus e nós não tivemos um encontro com Deus para ter esse tipo de ameaça sobre a nossa vida. Nós tivemos um encontro com Deus para sermos vencedores. Esse Moisés que conversa aqui com o faraó, ele vai sair daqui e ele tem mandamento de Deus. Mandamento de Deus. Eu vou sempre repetir para você: relacionamento de Deus com o homem é baseado em obediência. Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos daquela. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Obediência, tem mandamento. Tem mandamento. E o Moisés? Moisés vai sair daqui do faraó e vai preparar aquela ceia que nós já estamos falando dela há alguns dias. Ele tem uma ceia para preparar, ele tem que estar vestido, calçado, pronto para a partida. Ele precisa matar um cordeiro. Ele precisa passar o sangue do cordeiro nas portas. Mas ele precisa assar o cordeiro e comê-lo todo. Comer todo o cordeiro. Isso fala para nós de quê? De que quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós não fazemos acordo. Nós não fazemos acordo. Essa semana aconteceu uma coisa interessante, que uma religião histórica, o seu líder resolveu tomar uma atitude politicamente correta. O líder de uma grande religião, talvez a maior ainda no mundo, ele resolveu tomar uma atitude social. E agora ele concorda com a união homoafetiva. É direito dele fazer isso. E eu vi uma jornalista dizendo, uma jornalista importante no país, dizendo que até que enfim a igreja se tornou uma igreja social. Ninguém foi chamado para isso no cristianismo. Não é o mundo que muda o cristianismo, é o cristianismo que muda o mundo. Comer o cordeiro todo é não precisar fazer acordos com o Egito. É não precisar se preservar de nada do Egito. É não precisar se precaver de nenhuma ameaça do faraó. No dia que você vê de novo a minha face, certamente morrereis. E a palavra do Moisés, ela foi única. Você está certo. Nunca mais eu verei o teu rosto outra vez. O cristianismo não faz acordo com o Egito. O cristianismo tem um modelo existencial em Jesus Cristo. Você vai comer o cordeiro tudo. Você vai comer a cabeça, que fala para nós de quê? De uma forma de pensar. De uma forma de pensar. A filosofia grega, ela faz uma descoberta maravilhosa. Alguém disse assim: penso, logo existo.
E como que eu existo? Eu existo segundo a minha maneira de pensar. O cristianismo pensa como Jesus. O cristianismo faz os acordos que Jesus faria. O cristianismo reprova aquilo que Jesus reprovaria. E o cristianismo se encontra pleno na direção que o cabeça, que é Cristo, pode dar. Então, quando nós vemos essa ameaça, gente, por que nós chegamos até aqui e nós vivemos num país onde 85% dele se declara cristão e nós construímos penitenciárias? É por causa desse tipo de coisa. É porque as pessoas ainda imaginam que, podendo ter a religião que elas quiserem, elas precisam ser cristãs, mas fazendo um cristianismo segundo o modelo da ansiedade humana. Isso não é possível. Isso não é possível. E eu estou dizendo que não é possível numa radicalidade por causa da postura do Moisés diante do faraó. Certamente, nunca mais eu verei o teu rosto. Nunca mais. Ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado a ceder aos apelos de um sentimento religioso. Ninguém. Mas é muito importante que, quando você olhar para o cristianismo, você compreenda que o cristianismo tem um fundamento. O fundamento é Cristo. Nós vivemos num mundo em que todas as verdades são relativas. Todas as verdades são relativas, não tem nada de absoluto. Todas as instituições falidas, todas, família, casamento, o STF, o Congresso Nacional, tudo falido. E aí nós vamos relativizar a verdade? Nós podemos relativizar a verdade, a minha verdade e a sua verdade. Mas no cristianismo, verdade tem nome. No cristianismo, verdade se chama Jesus. É só isso. Verdade no cristianismo é Jesus. Nós vivemos dias em que precisa haver esse tipo de pensamento, porque existe uma igreja não denominacional que tem um encontro marcado com Jesus, que tem ouvidos para ouvir uma palavra que diz assim: vinde, benditos de meu Pai. E essa igreja não institucional, ela não vai negociar Jesus. Ela não vai negociar princípios cristãos. Ela não vai negociar a verdade. Não vai. Porque isso para ela é básico. Porque ela pensa como Jesus, ela existe em Jesus. Se ela abrir mão disso, certamente morrerá. Certamente morrerá. Não é à toa que nós estamos vendo nos nossos dias tantos filmes de zumbis. Tantos filmes de zumbis. O faraó rindo da nossa cara. Quando nós temos um Jesus que promete vida e vida em abundância, nós vivemos num mundo que faz acordos com o Egito. Uma igreja, um evangelho que faz acordos com o Egito. Não é possível. É preciso que nós tomemos uma decisão e que nós saibamos quem nos chamou, que nós saibamos quem nos deu uma missão, para que a gente vigorosamente possa dizer ao príncipe deste século: nunca mais você verá o meu rosto, nem eu verei o seu. Porque nunca mais eu terei que vir à sua presença depois de participar da ceia do Senhor. Nunca mais. Louvado seja o nome do Senhor.